O incidente de Kera, a captura de um pequeno disco voador por meninos de uma vila no Japão. Dentro da casuística ufológica japonesa, o incidente de Kera é considerado um dos mais importantes incidentes de OVNIs no Japão, juntamente com o incidente de Kofu, no qual 2 meninos do ensino fundamental mantiveram contato com humanoides na província de Yamanashi em 1975. No incidente de Kera, os meninos não travaram contato imediato com alienígenas, como em Kofu, mas capturaram um pequeno OVNI, motivo pelo qual o incidente de Kera enquadra-se na categoria dos casos em que pequenos objetos de origem desconhecida foram encontrados e permaneceram por algum tempo sob a guarda dos que o detiveram até que desaparecessem, como foram os casos da esfera de Betz e do cilindro de Kakonde. Em 25 de agosto de 1972, Michio Seo, que cursava a 8ª série, o 2º ano do ensino médio, viu um objeto estranho voando nos campos de arroz perto de Yokohori-Dante, complexo Yokohori, em Kera, distrito de Nagaoka, prefeitura de Kochi, na costa sul de Shikoku, a menor das principais ilhas do Japão. Kera era uma pequena vila com uma população de cerca de 4.000 habitantes, de acordo com a Pesquisa Nacional de Impostos de 1970, localizada a sudeste da cidade de Kochi. Alguns meses antes do incidente, em 1º de fevereiro de 1972, a vila de Kera havia sido abolida e incorporada à cidade de Kochi. O complexo Yokohori era um complexo residencial que começou a ser vendido por volta de 1965 e estava localizado em uma área residencial tranquila chamada Kera-Otsu, ao norte do rio Kera. No lado leste do complexo Yokohori estava a Kera Middle School, que Michio frequentava. No lado oeste do complexo Yokohori havia uma vasta extensão de campos de arroz, com um campo de golfe no meio. O primeiro avistamento do OVNI em Kera. Michio estava voltando para casa, vindo da Kera Middle School, quando viu um estranho objeto voador. O sol estava se pondo sobre as montanhas, além dos amplos campos de arroz, dificultando a distinção da paisagem circundante. Em princípio, Michio pensou que fosse um morcego, mas então percebeu que o objeto estava voando de forma estranha. De acordo com Michio, o objeto tinha um jeito estranho de voar, movendo-se instantaneamente de um ponto a outro no espaço, acima dos campos de arroz, como se estivesse se teletransportando. Ao mesmo tempo, crianças do ensino fundamental, que brincavam nos campos de arroz, viram um misterioso objeto voador brilhante de cor laranja cruzando o céu desvanecido de Kera. No total, mais de 20 pessoas testemunharam esse misterioso objeto voador naquele momento, mas ninguém esperava que isso mais tarde se transformaria em um grande incidente OVNI que abalaria todo o Japão. O primeiro contato dos meninos com o pequeno OVNI. Depois que voltou para casa, Michio contou a seu amigo Yasuo Mori sobre o estranho objeto que havia testemunhado. Yasuo, por sua vez, contou ao seu irmão mais velho, Hiroshi, o que havia lhe contado Michio. Intrigados com a história de Michio, os irmãos Mori decidiram ir ao campo de arroz com Michio e Kei Ojima, um amigo de Hiroshi, para tentarem ver novamente o estranho objeto. O campo de arroz, onde Michio havia visto o objeto, estava localizado a oeste da casa dos irmãos Mori e quase não tinha água, estando coberto de ervas daninhas de 30 a 60 centímetros de altura. Eram por volta das 19 horas quando chegaram ao campo de arroz. Pouco depois das 20 horas, Michio avistou um objeto voador com luzes piscando. Enquanto os meninos o observavam, o objeto acabou caindo no campo de arroz, perto de um campo de golfe a 400 metros a oeste do complexo Yokohori. Movidos pela curiosidade, os meninos se aproximaram com apreensão. O pequeno objeto cintilou na escuridão, emitindo uma luz fraca e prateada. Guiados pela luz da lanterna de Kei, Hiroshi se aproximou a 1 metro de distância do objeto. No momento em que Hiroshi estendeu a mão para tocar o objeto, ele de repente brilhou e ficou azul pálido,
assustando os 4 meninos que fugiram imediatamente. Segundo os meninos, o objeto estava emitindo a luz azul em intervalos de 2 ou 3 segundos. Cerca de 30 minutos depois, eles voltaram ao local, mas o objeto já havia sumido. O segundo contato. Na tarde seguinte, Sadao Fujiwara, um amigo de Hiroshi, aderiu ao grupo, e os 5 garotos visitaram o local novamente. Depois de perscrutarem a área ao redor do local, eles encontraram vestígios do que parecia ser algo que havia pousado lá. Era um círculo de 20 centímetros de diâmetro, com 4 pequenos amassados ao redor do centro do círculo, em posições que formavam os 4 cantos de um quadrado. Os meninos ficaram tão empolgados que começaram a sair todas as noites depois de escurecer para procurar o objeto, isso sem avisar os pais. Umas semanas após o primeiro avistamento, logo após as 20 horas do dia 2 de setembro, os 5 meninos, Michio, os irmãos Mori, Kei e Keiko Fujimoto, um amigo de Hiroshi, viram um objeto brilhante aparecer no campo de arroz. Os meninos se aproximaram cautelosamente do objeto brilhante a uma distância de cerca de 10 metros e logo constataram que era o mesmo objeto que eles haviam testemunhado uma semana antes. O objeto pairava no ar a cerca de 1 metro acima da grama, balançando levemente e girando lentamente da esquerda para a direita. O objeto emitia uma luz multicolorida, como a luz dos bulbos de neon, em uma fileira horizontal. Os 5 garotos ficaram olhando para o objeto estranho e brilhante com espanto e foram ficando gradualmente assustados, até que, antes que percebessem, estavam todos fugindo da cena. Enquanto corriam, eles ocasionalmente olhavam para trás para ver se o objeto os estava perseguindo, mas na escuridão não conseguiam ver nada. 2 dias depois, por volta das 21 horas e 30 minutos do dia 4 de setembro, os irmãos Mori e Toshiaki Kuzuoka, amigo de Hiroshi, descobriram um objeto vagamente brilhante no arrozal, quase no mesmo lugar onde os meninos o haviam testemunhado antes. Toshiaki tirou uma foto desse objeto com a câmera que trouxe consigo. De repente, o objeto subiu cerca de 1,5 metro, fazendo com que os 3 meninos entrassem em pânico e fugissem. A foto tirada por Toshiaki, que é a única evidência fotográfica do pequeno OVNI do incidente de Kera, infelizmente não passa de uma imagem indistinta do que poderia ser uma parte de uma garrafa vazia brilhando, como vocês podem ver nesta foto. Outro menino tentou tirar uma foto do objeto com a câmera Single Lens Reflex SLR de seu pai, mas devido à sua inexperiência no manejo com a câmera, ele esqueceu de inserir o filme e não conseguiu tirar uma foto do objeto. Eles tentaram tirar fotos desse objeto misterioso várias vezes depois disso, mas por algum motivo estranho, o obturador da câmera não disparava ou as fotos ficavam completamente veladas ou fora de foco. A primeira captura do objeto. No início ou em meados de setembro de 1972, os meninos conseguiram capturar o objeto pela primeira vez. A data exata desse acontecimento é motivo de controvérsia entre os ufólogos que o pesquisaram. De acordo com Shinichiro Namiki, os meninos capturaram o pequeno OVNI em 6 de setembro de 1972, mas de acordo com Junichi Yaoi, isso se deu em 19 de setembro e de acordo com Endo, em 20 de setembro. Naquela época, 3 dos amigos de Hiroshi, Sadao Fujiwara, Iku Higashiyama e Kiyomitsu Ohara, se juntaram ao grupo, elevando o total de membros da equipe de exploração de OVNIs para 9. Como de costume, eles foram ao arrozal procurar o objeto e encontraram um pequeno objeto em forma de chapéu com aba pousado no arrozal. Os meninos olharam surpresos para o objeto, mas ele não emitiu nenhum som e não fez nenhum sinal de movimento. Então eles decidiram voltar pelo caminho de onde eles vieram e discutiram juntos o que deveriam fazer com o objeto. Depois de alguma discussão, todos estavam de acordo em tentar capturá-lo.
O plano dos meninos para capturar o objeto era o seguinte: primeiro, eles iriam cobrir o objeto com um pedaço de pano para que ele não visse nada do lado de fora. Em seguida, eles despejariam água no objeto. Isso porque eles achavam que deveria ser vulnerável à água, já que não aparecia em dias de chuva. Finalmente, eles pegariam o objeto que estaria privado de visão e enfraquecido pela água. Seguindo o plano, Keiko, ou Hiroshi, de acordo com Namiki, se aproximou do objeto e o cobriu com um pano, e em seguida derramou água sobre ele. Ato contínuo, ele pegou um bloco de concreto que havia sido descartado nas proximidades e o jogou no objeto. Houve apenas um baque, o som surdo do bloco atingindo o objeto, que, no entanto, não mostrou nenhuma reação. Keiko corajosamente se aproximou do objeto, mas temeu ser contaminado por alguma radiação. Então ele cobriu a borda do objeto com a bainha de seu uniforme escolar, para evitar tocá-lo diretamente, e o levantou com bastante receio. Aqui também há contradições sobre quem pegou o pequeno OVNI pela primeira vez. Yaoi diz que foi Keiko, enquanto outros dizem que foi Hiroshi. Ao que parece, foi mesmo Keiko, que fez questão de posar para uma foto em que segura uma réplica do pequeno OVNI, enquanto reencenava sua captura. Os meninos resolveram levar o objeto para a casa de Hiroshi, mas, com medo de ser expostos à radiação, o embrulharam em trapos para que não tivessem de tocá-lo diretamente. Na casa de Hiroshi, cada um dos meninos pegou o objeto estranho e o examinou. A forma do objeto era de um sombreiro, um tipo de chapéu de arbas largas do México, e a superfície do objeto era de uma cor áspera e prateada, como metal fundido. O metal de que era feito era surpreendentemente leve e forte. Na foto, uma réplica do pequeno OVNI criado pelo ufólogo Kazuo Hayashi, da Japan Space Phenomena Society, com base nos relatos dos meninos. À primeira vista, parecia um pedaço barato de ferro fundido que havia sido pintado com tinta prateada, mas quando eles tocaram a superfície do objeto, parecia incrivelmente suave. Kei mediu o peso e o tamanho do objeto e o esboçou. De acordo com as medições, o objeto pesava de 1,3 a 1,5 quilos, tinha 7 centímetros de altura e um diâmetro de 18,2 centímetros na borda e 6,5 centímetros no topo. Os meninos deixaram esboços extremamente detalhados do objeto e medidas de seu tamanho e peso. Nesse esboço há aproximadamente 18,2 centímetros. B, antes de ser capturado. C, ele estava girando lentamente e também emitindo várias luzes de seus lados. D, 1 metro. No topo do objeto parecia haver algo embutido. O objeto não tinha nenhum centímetro de espessura, mas era forte o suficiente para não quebrar, mesmo se fosse batido com um martelo. Nesse croquis, A pesa cerca de 1,5 kg, mas poderia pesar cerca de 1,3 kg. B, parece algo embutido nele. C, praticamente plano. D, aproximadamente 7 centímetros. E, aproximadamente 10 centímetros. F, a borda estava subindo. G, no relatório Jufora, 10 e 7 são opostos, de modo que o comprimento total de 18,5 deve ser corrigido para 18,2 centímetros. H, houve um pequeno erro no primeiro relatório. I, existem 3 partes que foram levantadas. J, aproximadamente 3,8 centímetros. K, este é o esboço correto. L, esta parte. A, aproximadamente 10 centímetros. B, parece ter algo embutido nele. C, a superfície é áspera, como uma casca de ovo. D, aproximadamente 7 centímetros. E, esta parte é levantada. Há 3 deles e por toda a parte. F, não tem nenhum centímetro de espessura, mas é forte o suficiente para não quebrar, mesmo se for batido com um martelo. G, aproximadamente 18,2 centímetros.
A. Aproximadamente 10 centímetros. B. Aproximadamente 3,5 centímetros. C. Vista lateral. D. Aproximadamente 7 centímetros. E. Diâmetro aproximado de 18,2 centímetros. Massa, aproximadamente 1,3 quilos. Altura, aproximadamente. F. Vista de cima. G. Vista de baixo. Na superfície inferior havia um desenho estranho representando ondas e tarambolas gravado em relevo. Na periferia da superfície inferior havia sulcos circulares como os de um velho disco fonográfico. Havia também o que parecia ser uma tampa quadrada no centro do lado inferior, tampa essa que tinha muitos buracos. Esboço do objeto a partir da parte inferior. A. Aproximadamente 18,2 centímetros. B. O lado inferior. C. Ranhuras como as de uma superfície de disco. Esta é a réplica do pequeno OVNI criada por Kazuo Hayashi, da Japan Space Phenomena Society, com base nos esboços. Tentativas de desmontar o pequeno OVNI. Os 9 garotos curiosos que capturaram o pequeno OVNI e o mediram com precisão, deixando vários esboços, não iriam ficar satisfeitos apenas com isso. Eles decidiram tentar desmontar o pequeno OVNI para descobrir do que realmente se tratava. O objeto, porém, não tinha peças como porcas e parafusos, de modo que não havia como desmontá-lo sem danificá-lo. Primeiro, tentaram erguer a tampa quadrada com uma chave de fenda e uma alavanca de ferro, mas por mais que tentassem, não conseguiram abrir a tampa. Eles também tentaram bater no objeto o mais forte que podiam, com um martelo, mas este nem sequer amassou. Os meninos tentaram também serrar parte da borda fina do objeto para analisá-lo, mas por mais que tentassem, não conseguiram cortar a borda. Eles até tentaram queimá-lo no fogo, e um deles quis colocar dentro do forno de micro-ondas, mas a mãe deste o repreendeu duramente, dizendo que havia o risco de danificar o aparelho. A propósito, quando eles olharam pelos orifícios da tampa quadrada com uma lupa, viram parte de seu interior, que parecia o de um rádio cheio de peças. Um dos meninos enfiou um prego em um desses buracos e o bateu, mas o prego dobrou e o buraco se alargou um pouco. Quando os meninos levantaram o objeto e o sacudiram, ouviram um barulho dentro dele. O objeto desaparece sem deixar vestígios. Naquela noite, Hiroshi colocou o objeto em um saco plástico, guardou-o dentro de uma mochila e amarrou a boca da mochila firmemente com um barbante para evitar que o objeto escapasse. Porém, quando Hiroshi acordou na manhã seguinte e foi conferir a mochila, descobriu que o objeto havia simplesmente desaparecido. Hiroshi relatou o fato a seus companheiros, que naquela mesma noite foram novamente ao arrozal na esperança de reencontrá-lo. E, por incrível que pareça, o objeto estava lá. Lógico que os meninos não perderam a chance de capturá-lo pela segunda vez. Eles sacudiram o objeto, mas desta vez nenhum som foi ouvido lá dentro. Experimentos com o OVNI capturado. Curiosamente, os meninos realizaram vários experimentos no objeto capturado. Com um regador, eles tentaram encher o interior do objeto com água, através dos vários orifícios da parte inferior. O objeto, no entanto, não mostrou nenhuma reação. Os meninos ficaram entediados com o experimento e deixaram o objeto sozinho. Mas, passado algum tempo, ouviram um som como o de zumbido de uma cigarra, e o interior do objeto começou a brilhar. De acordo com os meninos, o objeto estava emitindo uma luz azul esbranquiçada do fundo, piscando em um ciclo bastante longo. Em seguida, algo opaco e algodoado apareceu nos buracos e eles não puderam mais ver dentro do objeto. Os meninos amarraram então um fio esmaltado pelos buracos
e penduraram o objeto de cabeça para baixo em cima de um kamoi, uma travessa de madeira, como a moldura superior de uma porta de correr, que é instalada para encaixar fusuma, portas de correr, e shoji, portas de correr de papel em quartos japoneses. Foi aí então que a tampa quadrada se abriu ligeiramente em um ângulo de cerca de 10 graus, e eles puderam ver claramente em seu interior o que pareciam ser peças de rádio. Mas quando os meninos foram olhar mais detidamente a parte de dentro, a tampa quadrada se fechou abruptamente e eles não conseguiram mais abri-la, a despeito de tudo o que tentassem. O objeto desaparece e reaparece seguidamente. Surpresos com a descoberta inesperada, eles colocaram várias camadas de almofadas sobre o objeto, e um deles subiu em cima das almofadas para evitar que o objeto escapasse. Hiroshi deixou seu irmão Yasuo e Michio cuidando dele e foi informar seus outros amigos. Os dois meninos restantes seguravam o objeto com as almofadas e o vigiavam enquanto liam histórias em quadrinhos e esperavam. Não obstante, ainda que os dois garotos o segurassem com as almofadas e ficassem de olho nele, o objeto desapareceu sem deixar vestígios. Pouco tempo depois, Hiroshi voltou com Keiko, e ao receber a notícia, Keiko olhou para Hiroshi e os outros garotos com suspeita. Ouvindo os relatos dos dois meninos em pânico, Yasuo emitiu, Hiroshi ficou em dúvida e os acusou, chamando-os de mentirosos. Mas, estranhamente, os meninos mais tarde encontraram o objeto novamente em um lugar inesperado. Poucas horas depois que o objeto desapareceu, Kei estava jogando vôlei no quintal da casa de Mori. A bola rolou para fora do pátio e ele perseguiu a bola pela estrada e encontrou o objeto perto de uma vala do lado de fora do quintal da casa de Mori. Kei trouxe o objeto de volta para a casa dos irmãos Mori e os meninos ficaram discutindo como o objeto podia desaparecer daquela forma. Por precaução, Hiroshi pintou a superfície da aba do objeto com esmalte prateado e Kiyomitsu marcou a superfície da aba com tinta à base de óleo. Dessa forma, pensaram eles, se o objeto desaparecesse novamente e reaparecesse em outro lugar, eles seriam capazes de identificá-lo rapidamente como sendo aquele mesmo que desapareceu. Como eles já esperavam, o objeto desapareceu novamente e reapareceu no arrozal. Depois disso, toda vez que os meninos o recapturavam, o objeto desaparecia antes que eles percebessem, e isso aconteceu 5 ou 6 vezes. De qualquer forma, não importava quantas vezes eles capturassem o objeto, a mesma marca que Kiyomitsu havia feito com uma tinta à base de óleo permanecia na borda do objeto, confirmando que era o mesmo objeto. Um dia, Hiroshi embrulhou o objeto em um pano e o colocou em sua mochila. Quando ele começou a andar com a mochila no ombro, ele pensou ter ouvido um som fraco, e assim que foi conferir, encontrou a mochila vazia. De acordo com os meninos, toda vez que eles recapturavam o objeto, eles o guardavam em uma mochila, mas estranhamente o objeto sempre desaparecia da mochila. Como o objeto sempre desaparecia dentro da mochila, apesar de sua vigilância constante, Keiko ficou arrepiado e jogou a mochila vazia na rua. Depois de um tempo, Toshiaki pegou a mochila e encontrou o objeto lá dentro novamente. Em outro dia, Toshiaki amarrou o objeto com um fio elétrico e o colocou em um quarto no andar de cima e fechou as janelas com força para que nunca pudesse escapar. Porém, quando voltou ao quarto após uma breve ausência, o objeto havia desaparecido novamente. Curiosamente, apenas o fio elétrico foi deixado na sala, mantendo a forma que tinha quando tinha sido amarrado ao objeto. Ele verificou as janelas da sala, mas estas ainda estavam fechadas. Toshiaki não fazia a mínima ideia de como o objeto havia desaparecido da sala fechada sem desamarrar ou cortar o fio elétrico que estava amarrado a ele. Isso aconteceu várias vezes e os meninos começaram a achar o objeto assustador. Certo dia, Toshiaki pegou o objeto com os irmãos Mori e o guardou em sua mochila, trazendo-o para casa.
De acordo com Aiko Kuzuoka, mãe de Toshiaki, ela viu uma luz estranha piscando dentro da mochila. Os meninos decidem mostrar aos adultos o pequeno OVNI. Os meninos ficaram tão intrigados com o objeto misterioso que decidiram mostrá-lo aos adultos para aconselhamento. Keiko foi quem trouxe o objeto de volta para sua casa para mostrá-lo a seus pais. Sua mãe não o levou a sério. Mutsu Fujimoto, o pai de Keiko, era um professor que atuou como diretor de educação no Centro de Ciências da cidade de Koshi, isso de acordo com Yaoi. De acordo com Tsutomu Seki, ele era professor na Koshi Nishi Senior High School. Quando o pai de Keiko tentou bater no objeto com um peso de papel, ele fez um som metálico, como se estivesse batendo em latão. Mas ele também se recusou a acreditar em seu filho, dizendo que aquilo não passava de um molde para fazer bandejas de tabaco. Dessa forma, por mais que os meninos insistissem que o objeto era um pequeno OVNI, os adultos não os levaram a sério, supondo ser uma mera brincadeira de criança. Afinidade com o objeto. Quando capturaram o objeto pela quarta vez, os meninos sentiram uma afinidade por ele, como se fosse seu animal de estimação. Um dia, os meninos decidiram ir à cidade de Koshi para fazer compras. Então, eles colocaram o objeto em uma mochila e o levaram em um passeio de bicicleta pela cidade. Os meninos encheram um saco plástico com água, mergulharam o objeto na água, amarraram a boca do saco plástico firmemente em torno dele com um arame e o colocaram em uma mochila. Quanto ao motivo de colocar o objeto na água, os meninos pensavam que o OVNI poderia não gostar de água, porque nunca aparecia em dias de chuva. Em outras palavras, os meninos pensavam que mergulhar o OVNI na água o enfraqueceria e impediria que ele escapasse da mochila. Mas quando os meninos se movimentavam, a água do saco plástico da mochila que continha o objeto vazou. Os meninos se revezaram na tarefa e, como resultado, suas costas ficaram encharcadas de água e eles quase pegaram um resfriado. Depois de algumas compras na cidade de Koshi, os meninos voltaram para a casa de Mori. De repente, a mochila nas costas do menino que carregava o objeto pareceu mais leve. O menino rapidamente colocou a mochila no chão para verificar o seu interior, mas o objeto havia desaparecido novamente. Curiosamente, o nó da mochila e o fio usado para amarrar o saco plástico ainda estavam intactos, e apenas o objeto havia desaparecido da mochila. Alguns dias depois, os meninos encontraram o objeto perdido novamente, desta vez na margem do rio Kera. Mais uma vez, eles trouxeram o objeto para casa e descobriram que ele tinha as marcas que Hiroshi e Kiyomitsu haviam colocado nele. O dia em que o OVNI desapareceu pela última vez, na noite de 22 de setembro de 1972, quando os meninos capturaram o objeto no arrozal pela quinta vez, eles o trouxeram para a casa de Ikuo. Depois de discutir o que fazer com o objeto, os meninos decidiram mostrá-lo a uma professora de ciências do ensino médio, a senhora Junko Muraoka. Porém, antes de mostrá-la à professora, eles decidiram levar o objeto para a casa de Ikuo. Como havia a preocupação de que o objeto pudesse escapar novamente, eles primeiro colocaram o objeto em um saco plástico cheio de água, fecharam a boca e depois colocaram o saco em outro saco plástico, ou seja, embrulharam o objeto duas vezes e fecharam a boca deste saco também. Adicionalmente, Yasuo amarrou o saco plástico contendo o objeto firmemente em sua mão direita com um fio elétrico de plástico e ainda segurou o saco plástico que estava amarrado em sua mão direita com a mão esquerda para evitar que o objeto escapasse. Em seguida, os meninos foram em 3 bicicletas até a casa de Ikuo. Ikuo ia na frente, seguido de Keiko, Yasuo e Hiroshi. Depois que eles saíram da casa de Keiko, Yasuo de repente recebeu um forte choque, como se sua mão direita fosse puxada diagonalmente para cima e para a direita.
Era como se o objeto tivesse saltado do saco plástico que estava amarrado à sua mão direita. Isso fez com que Yasuo perdesse o equilíbrio físico e caísse da parte de trás da bicicleta. Os meninos correram para checar dentro do saco plástico amarrado na mão direita de Yasuo, mas o objeto já havia desaparecido. Curiosamente, não havia rasgos nas duas camadas de sacos plásticos, e o nó cruzado do fio elétrico amarrado à mão direita de Yasuo ainda estava intacto. Os meninos pensaram que o impacto do objeto se soltando do saco plástico é que havia feito Yasuo cair da traseira da bicicleta. Após esse incidente, o pequeno OVNI nunca mais apareceu na frente dos meninos. Eles continuaram a procurar o objeto nos campos de arroz e em outros lugares por cerca de um mês, mas, para suas tristezas, nunca mais o encontraram. Os adultos relutavam em acreditar na história dos meninos. Às 6h30 da tarde de 26 de outubro de 1972, quase um mês após o último desaparecimento do OVNI de Kera, a mãe de Sadao, Kyoko Fujiwara, vinha do berçário, onde havia ido buscar a irmã mais nova de Sadao, Kyoko, quando olhou para o céu e viu um estranho objeto voador vindo do norte a uma baixa altitude. Segundo Kyoko, era um objeto bastante pequeno e tinha a forma de um disco voador típico, uma esfera com um anel. Ele piscou uma luz vermelha e azul no lado inferior e voou lentamente na direção sul, movendo-se para cima e para baixo sem fazer barulho. Kyoko chegou a pensar que esse poderia ser o disco voador de que as crianças tanto falavam. A despeito desse avistamento, os adultos não acreditavam neles e os taxavam de brincalhões. Os meninos pensaram em relatar esses estranhos incidentes à polícia, e se não o fizeram foi porque pensaram que os adultos não acreditariam em nada do que dissessem. Na verdade, eles até tentaram conversar com um professor de química do ensino médio sobre isso, mas este não os levou a sério. Todavia, o incidente de Kera, que havia sido ignorado como uma brincadeira de criança, tornou-se amplamente conhecido em todo o Japão e se tornou um dos maiores incidentes de OVNIs do país. A virada astronômica do caso. Não muito depois do desaparecimento final do pequeno OVNI, este estranho incidente, único em suas peculiaridades, tornou-se conhecido de dois astrônomos japoneses e caçadores de cometas, Tsutomu Seki e Koichi Ike. Ambos foram os catalisadores para uma virada no incidente de Kera e no destino dos 9 meninos. Seki já havia investigado muitos relatos de OVNIs na cidade de Kochi, onde nascera, e a qual Kera pertencia. Seu interesse por cometas começou em 1948, inspirado pela descoberta dos cometas 45P Honda e do cometa Eclipse C 1948V. Isso levou Seki a estudar astronomia por conta própria e a procurar por cometas em 1950. No início, ele não conseguiu encontrar nenhum cometa e experimentou alguma frustração, mas nunca desistiu e continuou a procurá-los. Surpreendentemente, mesmo não obtendo nenhum resultado, Seki continuou a observar o céu noturno em busca de cometas desconhecidos por mais de 10 anos. Como resultado de sua persistência, em 1961, ele descobriu nada menos do que 6 novos cometas. Foi a descoberta do cometa C 1965 S1 Ikeya Seki em 1965, um conhecido e grande cometa claramente visível ao olho nu, que desencadeou um boom astronômico no Japão e tornou Seki famoso como um caçador de cometas. Na foto, o cometa Ikeya Seki fotografado nos subúrbios de Washington, nas primeiras horas da manhã de 30 de outubro de 1965. A propósito, a cidade de Kochi tem uma das melhores qualidades do ar do Japão, e por isso é uma das áreas preferidas para observação astronômica. Durante essas observações, OVNIs foram avistados muitas vezes, e o próprio Seki pôde testemunhá-los.
Em seu livro Em Busca de Estrelas Desconhecidas, publicado em 1973, Seki apresenta os detalhes de sua investigação do incidente de Kera. Seki costumava participar de programas de rádio diurnos na Kochi Broadcasting Station em 1972, justamente o ano do incidente de Kera. Um dos garotos que capturou o pequeno OVNI ouviu uma das participações de Seki e sugeriu que eles o contatassem sobre sua estranha experiência. Foi Sadal quem decidiu ligar para o programa de rádio de Seki em nome de todos. Isso foi cerca de 10 dias depois que o pequeno OVNI desapareceu pela última vez. Era um sábado, quando Seki estava fazendo um programa de rádio no estúdio da Kochi Broadcasting Station, como de costume. Se o pequeno OVNI desapareceu em 22 de setembro de 72, o sábado em questão foi no dia 30 de setembro. Quando Sadal ligou para a Kochi Broadcasting Station, Seki não estava disponível para atender a ligação, porque naquele momento estava fazendo o programa. Quem atendeu foi uma produtora. Após a transmissão, Seki recebeu uma mensagem telefônica da produtora, que dizia o seguinte, abre aspas, no final das férias de verão, encontramos um estranho disco voador em forma de chapéu em um campo de arroz perto do complexo Yokohori, na região de Kera. Tinha cerca de 20 centímetros de diâmetro, brilhava à noite e às vezes voava. Desde setembro o capturamos várias vezes e tentamos trazê-lo para a escola para mostrar aos professores, mas sempre que o apanhávamos ele desaparecia antes que percebêssemos. Nós nos perguntamos o que podia ser aquele estranho objeto. Vários alunos do ensino médio se reuniram na casa de Sadal, esperando que Seki ligasse de volta. Depois de deixar a estação de Kochi, Seki imediatamente contatou Koichi Ikki, seu colega caçador de cometas que morava na cidade de Tosa, e pediu que ele investigasse esse estranho incidente. Ikki sempre teve uma grande atração sobre casos de OVNIs, e foi por isso que Seki pediu para ele investigar o incidente de Kera. Mais tarde naquele dia, Ikki voltou de sua investigação do incidente de Kera. Para a surpresa de Seki, Ikki estava pálido. De acordo com Ikki, ele sentiu um calafrio na espinha ao ouvir os meninos contarem sobre o incidente bizarro e que foram protagonistas. Na foto, os meninos sendo entrevistados por Ikki sobre a captura do pequeno OVNI. Na extrema direita está Ikki, que foi o primeiro adulto a dar atenção às palavras desses meninos, até então desdenhados e desacreditados. Seki recebeu gravações dos relatos dos meninos e fotos dos locais das aparições feitas por Ikki, que pendia favoravelmente pela veracidade do caso. Por outro lado, Seki assumiu uma postura cética e até negativa, e tentou chegar ao fundo desse misterioso incidente com base nas informações fornecidas por Ikki. Em princípio, Seki pensou que o incidente não teria passado de uma brincadeira dos meninos. Mas havia também o testemunho de um adulto, Aiko Kuzuoka, a mãe de Toshiaki, que viu um grande objeto bruxuleante na mochila, como se fosse um vagalume, quando seu filho o trouxe para sua casa em sua mochila. Uma noite, em meados de outubro, Seki visitou o local onde o OVNI costumava aparecer, tentando encontrar algo que pudesse erroneamente ser tomado como um disco voador. Os meninos não estavam nesse dia, pois tinham ido em uma viagem escolar. Seki apurou que a área ao redor dos campos de arroz era um lugar temido pelos habitantes locais, porque diziam ser assombrado por um monstro chamado Shibaten, um yokai, monstro popular japonês. A lenda vinha sendo transmitida de geração em geração nas prefeituras de Kochi e Tokushima. Esse monstro era descrito como sendo parecido com uma criança pequena, com cerca de 1 metro de altura e tendo cabelos por todo o corpo. Por causa desse folclore, as pessoas em Kera evitavam passar pela área à noite por medo de Shibaten. De fato, quando Seki caminhou por meia hora à noite, ao longo do caminho entre os campos de arroz, perto do local onde o OVNI foi avistado, ele não encontrou uma única pessoa. Depois de visitar todos os lugares onde o pequeno OVNI foi avistado,
Seki sentiu que tinha uma pista aproximada sobre o caso. Ele notou que havia um campo de golfe no meio dos campos de arroz, onde o pequeno OVNI foi avistado, com 15 luzes instaladas em cima de uma cerca alta de arame, iluminando deslumbrantemente a área circundante. Notou também que a pouca água que restava nos campos de arroz brilhava em azul e vermelho, refletindo as luzes de neon da cidade à distância. Além disso, a grama molhada com o orvalho da noite refletia a forte iluminação do driving range de golfe e brilhava enquanto ele andava. Talvez por causa da temporada de colheita do outono, havia várias ferramentas agrícolas nos campos de arroz que pareciam fantasmas à luz distante. Seki passou por todos os lugares onde o OVNI foi avistado, mas não encontrou nada de anormal, no que concluiu que as crianças poderiam ter se confundido com a iluminação intensa do driving range. Ele se perguntou se os pássaros voando no céu à noite não refletiriam as luzes do driving range e não se pareceriam com algum tipo de OVNI. Na foto, os campos de arroz em Kera, onde os meninos encontraram o pequeno OVNI. As luzes ao fundo são do driving range de golfe que existia na época. Seki visitou a casa de Isamu Fujiwara, pai de Sadao. Ele teve então a oportunidade de entrevistar os pais dos 9 meninos que capturaram o misterioso OVNI. Enquanto entrevistava os meninos, Seki observava os seus olhares sérios e suas atitudes inocentes e não pôde deixar de sentir que este incidente não poderia ser descartado como uma mera brincadeira infantil. De acordo com o relatório de Seki, os meninos eram todos bons estudantes. Os esboços detalhados do OVNI feitos pelos meninos impressionaram Seki, que ficou particularmente intrigado com os estranhos padrões que estavam esculpidos em relevo na parte traseira. No momento em que Seki viu o desenho esboçado pelos meninos, de repente teve a sensação de que já tinha visto aquele padrão em algum lugar. A paisagem marinha do oceano e da floresta de pinheiros passou por sua mente. Parecia um desenho tradicional japonês de ondas ondulantes e tarambolas. Seki pensou consigo mesmo que, se pudesse descobrir o significado daquele design, talvez pudesse resolver o caso. Ikki, por sua vez, estava convencido de que a experiência dos 9 meninos realmente havia acontecido e publicou um artigo em um jornal astronômico afirmando que o objeto capturado pelos meninos no incidente de Kera era provavelmente um OVNI. Junichi Yaoi populariza o incidente de Kera na televisão japonesa. Naquela época, Junichi Yaoi, diretor do programa noturno 11 p.m. da Nippon Television, leu por acaso esse artigo de Ikki e assim soube do incidente de Kera. Yaoi produziu, dirigiu e apresentou muitos programas e documentários que lidavam com fenômenos sobrenaturais e ufológicos em seus programas 11 p.m. e Mokuyo Special, Quinta-feira Especial, todos de grande audiência. Yaoi estava interessado no incidente de Kera e decidiu abordá-lo no programa Getsuyu 11, segunda-feira às 11, apresentado por Kyozen Ohashi. Através da apresentação de Yaoi, 3 dos meninos, Hiroshi, Sadao e Toshiaki, foram convidados para o estúdio de Tóquio do 11 p.m., o primeiro talk show noturno do Japão. Yaoi entrevistou os meninos envolvidos no incidente de Kera e apresentou o incidente em um programa de televisão nacional, Mokuyo Special, UFO Tokuban, Quinta-feira Especial, Especial UFO, exibido em 10 de outubro de 1974. Eis o parecer de Yaoi, abre aspas. Não houve a menor discrepância nos relatos dos 9 meninos. Examinei as fotos mostrando claramente um pequeno OVNI flutuando e brilhando no ar nos campos de arroz, assim como os relatos de alguns adultos. Não há dúvida de que as experiências dos meninos são verdadeiras. 2 meses depois, Shusaku Endo, um famoso escritor japonês que soube do incidente de Kera pelo UFO Special de Yaoi, também foi a Kera para entrevistar os meninos. Ele escreveu um relatório detalhado sobre o incidente em um ensaio intitulado
The Flying Saucer of Kera Town. Endo era um autor que escrevia de rara perspectiva de um católico romano japonês. O romance histórico de 1966 de Endo, Silence, foi transformado em filme por Martin Scorsese em 2016. Liam Neeson como o jesuíta Cristóvão Ferreira, que mais tarde no filme atende pelo nome de Sauano Chuan. De mentirosos a heróis, com o incidente de Kera aparecendo em programas de TV nacionais dirigidos por ninguém menos do que o famoso diretor de OVNIs Yaoi, e sendo abordado por um escritor da envergadura de Endo, os 9 meninos foram elevados da noite para o dia da categoria de pregadores de peças e mentirosos a heróis da cidade, aqueles que pela primeira vez capturaram um OVNI no Japão. Por extensão, o incidente de Kera causou um boom frenético de OVNIs entre as crianças locais. De acordo com os moradores, os campos de arroz de Kera ficaram cheios de crianças em busca de OVNIs, até que o plantio de arroz da primavera começou. Dessa forma, o incidente de Kera tornou-se um dos mais proeminentes incidentes de OVNIs da história da ufologia no Japão. A retomada do caso Kera. As investigações sobre o caso Kera não prosseguiram e tudo permaneceu envolto em mistério, até que, em 2009, 37 anos após o incidente, Kenichi Nishimoto e Kenji Sato o reexaminaram e trouxeram à lume novos fatos e evidências que mudaram a sua avaliação. Kenichi Nishimoto, que é escritor, relatou os resultados de suas investigações em um artigo intitulado O Impacto do Incidente de Captura de OVNIs na cidade de Kera, prefeitura de Kochi, e que foi publicado no livro Nihon Kaiki Taizen, o livro completo de estranhezas japonesas de 2009. Na foto, o artigo de Nishimoto sobre o incidente de Kera, publicado em 2009. O subtítulo do artigo é A Verdade Revelada 37 anos após a ocorrência da versão japonesa do incidente de Roswell. Sua meticulosa pesquisa de campo foi a primeira a levantar questões logicamente fundamentadas sobre o incidente de Kera, que foi aceito praticamente sem contestações por 37 anos. Nishimoto visitou Kera e entrevistou os protagonistas do incidente, entre eles Keiko Fujimoto, já com 50 anos, o primeiro dos 9 meninos a pegar o pequeno OVNI. Apenas para lembrar, Keiko foi também o primeiro a levar o OVNI para casa, onde o mostrou não apenas para sua mãe, mas também para seu pai, Mutsuo Fujimoto, que era o chefe de educação do Centro de Ciências da cidade de Kochi. Além disso, no dia do último desaparecimento do pequeno OVNI, ele carregava Yasuo Mori, que tinha um saco plástico contendo o pequeno OVNI amarrado em sua mão direita no banco traseiro de sua bicicleta. Keiko, que havia se tornado professor de estudos sociais em uma escola secundária na cidade de Nangoku, ainda tinha uma recordação vívida e exata do incidente. Nishimoto perguntou a ele quem era o líder dos meninos envolvidos no incidente de Kera. Keiko respondeu que Mori era o líder deles, que ele costumava ser o craque do time de vôlei na Kera Middle School e que também era um bom em truques de mágica. Ou seja, ele era muito popular. Enquanto caminhava pelo local onde o OVNI foi avistado pela primeira vez, Nishimoto passou por uma fábrica chamada Kuroishi Casting Works. Nishimoto constatou também que a margem do rio, onde o OVNI reapareceu após o seu desaparecimento, foi construída com obras de proteção da margem. Quando Nishimoto perguntou a um morador local sobre isso, ele foi informado que o campo esportivo leste do outro lado do rio era originalmente um depósito de lixo, e quando o campo esportivo foi construído, o trabalho de proteção no rio foi feito ao mesmo tempo. Ainda de acordo com o morador local, a área estava transbordando de lixo da cidade de Kochi já há quase 30 anos. Ou seja, naquela época havia muito lixo descartado no depósito de lixo de Kera. Por alguma razão, esse detalhe ficou na mente de Nishimoto.
A ilustração é um mapa indicando os locais de avistamentos e capturas de OVNIs em Quera, com base em uma fotografia aérea tirada pela Autoridade de Informação Geoespacial em 17 de maio de 1972, cerca de 4 meses antes do incidente. Você pode ver que a Kuroishi Casting Works estava localizada a nordeste do campo de arroz, onde o pequeno OVNI foi avistado e capturado, e o local de descarte de lixo estava localizado ao sul do campo de arroz, do outro lado do rio Quera. As razões sociológicas e econômicas que levaram à criação do incidente. Após a investigação de campo nos locais de avistamento e captura de OVNIs, Nishimoto entrevistou um parente de um dos 9 meninos que capturaram o OVNI. O parente lhe contou uma história interessante sobre a situação em Quera na época. Em 1972 não havia apenas a fusão da vila de Quera à cidade de Kochi, mas também a construção de um novo complexo, Yokohori, e uma rodovia nacional, que era um desejo muito acalentado pelos moradores da cidade. Por isso é que todos ficaram tão chateados com esse incidente, pois temiam que se as pessoas ficassem assustadas com o OVNI, a terra não fosse vendida e ainda teria o seu valor depreciado. Daí que impusessem uma ordem de silêncio aos meninos. Naquela época, a população de Quera estava aumentando rapidamente devido à construção dos complexos Yokohori e Nakano, e a Quera Middle School havia acabado de se mudar para um novo local em 1º de março de 1972. Com base nesses depoimentos, Nishimoto deduziu que 3 meninos, os irmãos Mori, Yasuo e Hiroshi e Toshiaki, tiveram um papel central no incidente de Quera, tanto que foram justamente esses 3 os convidados para o estúdio da Nippon Television Network Corporation em Tóquio. O incidente envolveu 9 meninos, mas por algum motivo o desaparecimento do OVNI por 5 vezes sempre ocorreu nas casas dos 3 meninos, Hiroshi, Yasuo e Toshiaki, ou enquanto eles estavam se movendo. Na foto, Michio e Yasuo apontam para o campo de arroz, onde encontraram pela primeira vez o OVNI. Ao fundo, à direita, está o driving range de golfe que existia na época. De acordo com Nishimoto, Quera era uma terra cultivada desde os tempos antigos, como mencionado no Nihon Shoki, As Crônicas do Japão, o segundo livro mais antigo da história clássica japonesa, publicado pela primeira vez em 720 d.C. No entanto, com o rápido crescimento econômico do Japão na década de 60, a população da cidade de Kochi explodiu. Para solucionar o problema da falta de moradia, as autoridades da cidade de Kochi identificaram a vila agrícola vizinha de Quera como candidata a um local de moradia e propuseram que a vila de Quera fosse incorporada à cidade de Kochi. Em troca da fusão, foi prometido aos aldeões de Quera que a estrada nacional seria aberta para Quera. E na década de 60, antes da fusão em 1972, Quera desenvolveu-se rapidamente com a construção de uma série de conjuntos habitacionais. O complexo Yokohori, localizado em uma área residencial tranquila chamada Quera Otsu, ao norte do rio Quera, foi construído e começou a ser vendido por volta de 1965. No lado leste do complexo Yokohori ficava a Quera Middle School, que os meninos frequentavam. Esse rápido desenvolvimento mudou muito a aldeia agrícola tradicional de Quera. No momento da fusão, as autoridades dividiram Quera em 3 áreas: Kou, A, Tsu, B e Rei, C. Ou seja, a parte ocidental de Quera, onde havia muitos bons campos de arroz, foi designada como Quera Kou, A. A parte central, onde a colheita dos campos de arroz foi reduzida devido aos danos causados pelo sal, foi designada como Quera Otsu, B, e a parte sul, onde o lixo estava sendo acumulado, foi designada como Quera Rei, C. Com base nessa classificação, o valor da terra em Quera foi reavaliado, preocupando os moradores. Infelizmente, os filhos de Quera foram os mais afetados por esse ranking. Ao mesmo tempo, o número de alunos na recém-realocada Quera Middle School dobrou. Muitos dos alunos transferidos eram filhos de empresários que haviam se mudado para os novos conjuntos habitacionais recém-construídos na época.
A maioria dos moradores que viviam na vila de Kera antes da fusão vivia em velhas casas com telhados de palha. De acordo com Nishimoto, alguns dos novos moradores debocharam de Kera, antes uma vila de apenas 4.000 habitantes, e ridicularizaram os moradores originais por serem habitantes de uma área rural. Como resultado, surgiram atritos entre os antigos e os novos moradores de Kera. Enquanto alguns moradores venderam suas terras ancestrais e se mudaram de Kera, muitos estranhos se mudaram para Kera, e a posição dos filhos dos antigos moradores de Kera estava se tornando cada vez mais fraca. Os irmãos Mori, Hiroshi e Yasu viviam no Kera Otsu, de classificação mais baixa. Nishimoto assume que Hiroshi pode não ter gostado de tais circunstâncias. Hiroshi, o filho mais velho da família Mori, acabaria por assumir o negócio agrícola e provavelmente estava destinado a viver da lavoura dos campos que foram mal colhidos devido aos danos causados pelo sal e pela água. Um dos meninos admite a fraude. Nishimoto especula que é por isso que os irmãos Mori queriam se vingar dos estudantes transferidos que os desprezavam e de tudo o que os fez perder seu lugar no mundo. Com base nesse motivo, Nishimoto deduziu o que para ele seria a verdade por trás do incidente de Kera. Os irmãos Mori podem ter criado um pequeno OVNI colocando peças de rádio dentro de um cinzeiro de ferro fundido que acharam em um depósito de lixo e fabricaram todo o incidente. Nishimoto estava tão certo de sua dedução que resolveu ligar para Hiroshi para confirmar se ela estava correta. Em 2009, os irmãos Mori não moravam em Kera, mas administravam uma loja de yakitori, frango grelhado, um tipo japonês de frango no espeto, na cidade vizinha. Nishimoto ligou para a loja e perguntou a Hiroshi a queima-roupa. Abre aspas. Isso tudo foi preparado por você, não foi? Fecha aspas. Ao que Hiroshi respondeu, desligando o telefone em seguida, abre aspas. Bem, isso foi há muito tempo. Isso realmente não importa. Fecha aspas. A conclusão final de Nishimoto é que os irmãos Mori não estavam mentindo. De fato, eles estavam dizendo a verdade sobre terem testemunhado o OVNI e o terem capturado. Mas eles não disseram que inventaram o OVNI. Simplesmente não contaram toda a história. De modo que não importava para eles se o incidente de Kera era verdadeiro ou não. Para eles não havia a necessidade de revelar a verdade real. E assim, as mentiras que eles contavam e sustentavam há 37 anos ainda se mantinham vivas em Kera. Keiji Sato é um fotógrafo que se formou na Musashino Art University. Sato visitou e fotografou a Área 51 em Nevada enquanto estudava nos Estados Unidos. Isso o levou a criar um site para publicar notícias estrangeiras sobre OVNIs. Sato também publicou um livro intitulado Kikai-e-san, Patrimônio Mundial Estranho, em que apresenta coisas e paisagens estranhas ao redor do mundo a partir da história natural e da perspectiva estética. Em 3 de maio de 2016, Sato falou sobre o incidente de Kera em seu programa de rádio Radio Adventure Kikai-e-san na NHK Radio 1. Sato entrevistou Tsutomu Seki e outras pessoas envolvidas no incidente para reexaminar a verdade do incidente de Kera. Ele então relatou os resultados surpreendentes de suas entrevistas nesse programa. Particularmente interessante no relatório de Sato foi a chocante revelação da verdade na entrevista com o caçador de cometas Tsutomu Seki, que foi uma das figuras-chave que tornou o incidente de Kera conhecido em todo o Japão. De acordo com Seki, um de seus amigos, um astrônomo amador e professor do ensino médio, e alguns dos meninos envolvidos no incidente estavam matriculados na escola onde ele trabalhava. Um dia, a professora perguntou aos meninos, abre aspas, vocês podem me dizer se isso foi uma história verdadeira? Fecha aspas. Então, um dos meninos que desempenhou um papel central no incidente confessou de maneira surpreendente, abre aspas, para dizer a verdade, isso foi uma invenção, fecha aspas. Com a confissão desse menino, Seki considerou o mistério do incidente de Kera resolvido.
Sadao Fujiwara foi um dos 9 meninos que capturaram o pequeno OVNI em Kera. Ele não viu o pequeno OVNI voando, mas o tocou e fez um esboço dele. Na entrevista, Sadao disse o seguinte sobre o pequeno OVNI, abre aspas, eles pegaram um pequeno OVNI e me mostraram em seu quarto. Era um metal um pouco pesado, que parecia ter sido pintado com uma tinta spray prateada, por isso seu acabamento não era muito bom. Na época tive a sensação de que estava sendo enganado por eles, fecha aspas. Sadao fez o seguinte comentário sobre a declaração de Seki, abre aspas. É a primeira vez que ouço Seki dizer que isso foi uma farsa. Estou surpreso que tal declaração não tenha vindo a público antes, mas eu não acho que meus amigos estejam mentindo, fecha aspas. Não é de surpreender que Sadao ainda acreditasse na história. Ocorre que Sadao e os 2 meninos que desempenharam um papel central no incidente, Hiroshi e Toshiaki, apareceram pela primeira vez em um programa da Nippon Television e mais tarde na quinta-feira especial, junto com outros 7 meninos, exceto Michio, e em um programa da Fuji TV, junto com Iku e Toshiaki. Nesse sentido, Sadao e os meninos em questão eram como irmãos de armas, entre aspas. Sadao não podia aceitar a possibilidade de que Hiroshi e os outros garotos o estivessem enganando por mais de 40 anos. Sato deduziu que vários meninos que estavam no centro do incidente inicialmente inventaram o caso para surpreender e provocar seus amigos, mas a história se tornou grande demais para recuarem. Cinzeiro de ferro fundido. A teoria cética de Nishimoto ainda não passava de uma teoria, até que um cinzeiro fundido, quase idêntico ao pequeno OVNI de Kera, foi descoberto por Tatsuya Honjo, confirmando que tudo não passara de uma brincadeira dos meninos. Tatsuya Honjo é um pesquisador paranormal japonês, fundador e representante da Association for Skeptical Investigation of Supernatural, uma organização japonesa dedicada à investigação cética do paranormal. Em seu artigo sobre o incidente de Kera, contido no livro UFO, Jiken Chronicle, Crônica de Incidentes de OVNIs, publicado em 2017, Honjo afirma que o pequeno OVNI capturado em Kera não passava de um cinzeiro comercial. Honjo teve a sua atenção despertada por uma declaração feita por Matsuo Fujimoto, o único adulto que viu o pequeno OVNI de perto. Matsuo Fujimoto, pai de Keiko, que era um professor que atuava como diretor de educação no Koshi City Science Center, descreveu suas impressões do pequeno OVNI da seguinte forma, abre aspas, quando o vi pela primeira vez, me pareceu que era um cinzeiro de ferro fundido, com um diâmetro de menos de 20 centímetros. Além disso, tinha sido pintado com uma tinta prateada por fora. Havia uma tampa no meio do objeto com pequenos orifícios. Quando segurei o objeto em minhas mãos, era muito leve e a superfície era feita de metal liso. Também parecia feito de um metal que eu nunca tinha visto antes. Bati um pouco com um peso de papel, mas era resistente e não arranhou. Meu filho, Keiko, me disse que o interior dele estava brilhando por dentro, mas até onde eu pude ver, não estava brilhando naquele momento. Tentei olhar pelos buracos na tampa traseira, mas ela já estava coberta por algum tipo de membrana estranha que me impedia de ver o interior. Tive a sensação de que era feito de um metal que eu nunca tinha visto antes, mas não olhei mais de perto na hora. De qualquer maneira, eu pensei que provavelmente era apenas uma brincadeira de criança, fecha aspas. Com base na declaração do pai de Keiko, Honjo pensou que havia uma grande possibilidade de que o pequeno OVNI fosse mesmo um cinzeiro de ferro fundido. Ele passou a vasculhar em lojas de antiguidades e leilões para ver se o tal cinzeiro realmente existia. Então, em abril de 2017, ele conseguiu encontrar um cinzeiro no leilão japonês da Yahoo, que se assemelhavam ao pequeno OVNI capturado em Kera. De acordo com Honjo, esse cinzeiro foi originalmente vendido como um cinzeiro fundido de Nambutec, Nambu Ironware. Na foto, o cinzeiro de Nambutec, obtido por Honjo, praticamente idêntico ao pequeno disco voador capturado pelos meninos. Nambu Ironware é uma ferragem que foi fabricada pela primeira vez em meados do século XVII pelo clã Morioka, clã Nambu, que era o domínio que governava a parte norte da província de Mutsu, a área da atual parte central da prefeitura de Iwate,
até o leste, abrangendo parte da província de Aomori, durante o período Edo, que vai de 1603 a 1868. Nambu Ironware é famosa em todo o Japão por seus cinzeiros de ferro fundido e também é popular fora do Japão devido à sua alta qualidade artística, sendo exportado para a Europa e os Estados Unidos como um artesanato tradicional japonês. Vejamos alguns modelos de cinzeiros de ferro fundido fabricados pela Nambu Ironware. Cinzeiros de ferro fundido com tampas e formas semelhantes a chapéus de abas são um design típico da Nambu Ironware. Honjo descreveu o cinzeiro que ele obteve como tendo 20,4 centímetros de largura, 9 centímetros de altura e um peso de 1,7 quilos, ou seja, um pouco maior do que o pequeno OVNI de Kera. As características desse cinzeiro, como as ranhuras em forma de disco na periferia e os 4 amassados na borda da cavidade central, são notavelmente semelhantes ao do disco de Kera. De acordo com Honjo, a tampa do cinzeiro pode ser virada e na parte de trás da tampa podem ser vistas as palavras 20º aniversário do Buyo Shinkin Bank, o que indica que o cinzeiro foi feito como um presente comemorativo para a empresa. Na parte de trás da tampa, as palavras 20º aniversário do Buyo Shinkin Bank podem ser vistas. Nesta foto pode-se ver o logotipo do banco na tampa do cinzeiro. O cinzeiro obtido por Honjo difere do pequeno OVNI de Kera no desenho do centro da tampa, mas a forma da tampa com seu contorno circular, os 4 recessos para encaixe da tampa e a estrutura de ranhura do registro na periferia da tampa são quase idênticas. Quando este cinzeiro é virado de cabeça para baixo, o número de saliências visíveis na base da aba é 4, enquanto o número de saliências no pequeno OVNI de Kera é 3. Embora sejam diferentes em altura e comprimento de largura, eles são próximos em peso e na proporção de altura para comprimento de largura. Em relação aos padrões estranhos na parte inferior do pequeno OVNI de Kera, Honjo observou que eles se assemelhavam aos padrões tradicionais japoneses chamados Seigaiha, padrões de ondas azuis do mar, e Shidorimon, padrões de tarambolas. A combinação desses dois padrões, também conhecidos como Seigaiha Shidorimon ou Nami Shidorimon, há muito tempo são usados no Japão como um padrão auspicioso para kimonos e artesanato tradicional. A propósito, a tampa do cinzeiro obtida por Honjo tem o desenho de um grou e de uma tartaruga. No Japão, grous e tartarugas são considerados animais auspiciosos por causa de sua vida útil longa e, portanto, desde os tempos antigos, padrões de grous e tartarugas têm sido usados em várias decorações. O cinzeiro prova a farsa e encerra o caso? Se não restam dúvidas de que o pequeno OVNI de Kera era um cinzeiro de ferro fundido, logicamente o incidente de Kera não passou de uma brincadeira dos meninos. Isso não significa que todos os 9 meninos envolvidos no incidente conspiraram juntos para criar a brincadeira na avaliação de Honjo, já que alguns meninos, como Kei, desenharam esboços detalhados do pequeno OVNI, e Keiko, que o mostrou ao pai, nitidamente não tinha ideia de que o OVNI de Kera era um cinzeiro fundido. Honjo aponta que se todos os meninos soubessem que o pequeno OVNI de Kera era realmente um cinzeiro de ferro fundido, teriam deixado alguma outra informação que não levaria à teoria do cinzeiro de ferro fundido. Muitos devem estar se perguntando sobre os desaparecimentos do pequeno OVNI e outros fenômenos misteriosos que o acompanharam e que aparentemente não possuem uma explicação lógica. Honjo lembra que esses fenômenos se restringiram apenas aos 3 meninos que desempenharam um papel central no incidente. E onde esses meninos teriam encontrado o cinzeiro senão no depósito de lixo? Para verificar essa possibilidade, Honjo entrou em contato com o escritório da cidade de Koshi para perguntar sobre a situação em torno do local de captura do OVNI em Kera naquele momento. Honjo pôde confirmar que, em 1972,
havia um depósito de lixo ao sul dos campos de arroz, onde o pequeno OVNI foi encontrado. De acordo com um funcionário do escritório da cidade de Kochi, naquela época o lixo incinerável e não incinerável da cidade de Kochi era coletado, incinerado e depositado em aterro. Com base nos fatos que apurou, Ronjo deduziu que alguns dos meninos que tiveram um papel central no incidente podem ter encontrado acidentalmente um cinzeiro de ferro fundido em forma de OVNI no lixo coletado no local de descarte, ao sul do campo de arroz, do outro lado do rio Kera, e assim tiveram a ideia de usá-lo como um OVNI. A propósito, um dos meninos, Sadao Fujiwara, descreveu sua impressão quando viu pela primeira vez o pequeno OVNI da seguinte forma, abre aspas, era um metal um pouco pesado, mas parecia pintado com uma tinta spray prateada, em algo que não tinha um acabamento muito bom. Fecha aspas. Com base nesse relato de Sadao, Ronjo deduziu que alguns dos meninos que inventaram o incidente podem ter colorido o cinzeiro com tinta spray prateada, bem como incorporado várias partes e dispositivos brilhantes para fazê-lo parecer um OVNI autêntico. A conclusão final de Ronjo é que o incidente de Kera não passou de uma brincadeira feita por alguns meninos usando um cinzeiro de ferro fundido, já que um cinzeiro de ferro fundido com uma forma muito semelhante à do pequeno OVNI foi encontrado. O segundo incidente de Kera, em meados de junho de 1976, cerca de 4 anos após o primeiro incidente de Kera, um avistamento de um pequeno OVNI ocorreu na mesma província de Kochi, onde Kera está localizada. Pouco depois das 20 horas, Sachiko Oyama, então com 9 anos de idade e morando na vila de Agawa, agora a cidade de Nyodogawa, condado de Agawa, prefeitura de Kochi, saiu de sua casa para procurar seu gato que havia fugido. Neste momento, Sachiko notou um objeto brilhante amarelado no céu, perto da encosta no lado leste. Então ela caminhou em direção à encosta onde a luz podia ser vista. Sachiko estava a cerca de 40 a 50 metros de distância daquela encosta. À sua esquerda, a floresta estava densamente coberta de vegetação. Sachiko alcançou a encosta e parou para olhar o misterioso corpo brilhante. Para sua surpresa, o objeto acabou colidindo com uma das árvores da floresta e caiu bem embaixo dela. A encosta era pavimentada com concreto, mas o objeto não fez nenhum barulho ao cair. Quando ela olhou para o objeto de perto, ela viu que tinha a forma de um pequeno chapéu. Era de cor prata e media cerca de 30 centímetros de diâmetro. Ela tocou a parte superior do objeto com o dedo indicador por curiosidade, e este parecia pegajoso. Ela ficou assustada e correu para sua casa, e no caminho, ao olhar para trás, viu que o objeto estava brilhando em tom de amarelo. Para sua surpresa, o objeto girou 3 vezes no sentido anti-horário e depois voou diagonalmente para a direita em alta velocidade. OVNI em forma de chapéu fotografado em Hiroshima em 2008. OVNIs em forma de chapéu não são tão avistados quanto os famosos OVNIs em forma de disco ou esféricos, mas no Japão, OVNIs em forma de chapéu foram avistados e fotografados muitas vezes. Takashi Tahara, um fotógrafo amador japonês que vive na província de Shimane, relatou em um artigo na edição de 31 de julho de 2009 da revista Friday que fotografou um OVNI em forma de chapéu perto do Parque Nukui-dan, em Akiyota-sho, província de Hiroshima, em 29 de outubro de 2008. De acordo com o relatório, Tahara não estava ciente da existência do OVNI no momento em que tirou as fotos, mas só mais tarde, quando estava examinando as fotos em seu computador, percebeu que havia um OVNI na foto. De acordo com Tahara, ele não gostava que suas fotos ficassem fora de foco, então ele sempre soltava o obturador 2 vezes quando fotografava uma cena. Certo dia, Tahara estava olhando as fotos que havia tirado perto da represa de Nukui em seu computador quando percebeu que uma das fotos tinha algo que parecia poeira. No entanto, das 2 fotos da mesma cena, a outra foto não mostrava nada e apenas essa foto mostrava um objeto. Desconfiado, Tahara ampliou a foto em questão e ficou surpreso ao ver um objeto em forma de chapéu nela,
aliás, assaz semelhante ao pequeno OVNI de Kera. Tahara pediu então a um pesquisador de OVNIs pela internet para avaliar a foto em questão. Kiyoshi Amamiya, um dos mais antigos e experientes pesquisadores de OVNIs do Japão, autor de A História da Pesquisa de OVNIs no Japão, afirma que esse objeto é definitivamente um OVNI real. De acordo com Amamiya, um outro objeto em forma de chapéu foi fotografado na cidade de Kobe na década de 80. Amamiya especulou que os OVNIs em forma de chapéu são drones de reconhecimento não tripulados. O relatório de Shinichiro Namiki de 2014. Shinichiro Namiki é um ufólogo e pesquisador de fenômenos paranormais, presidente da Japan Space Phenomena Society e o principal articulista da proeminente revista ocultista japonesa Mu. Ele é autor do livro UFO Illustrated Book. Como presidente da JSPS, Namiki conduziu muitas entrevistas com os meninos envolvidos no incidente de Kera e realizou pesquisas de campo logo após sua ocorrência. Ou seja, ele tem trabalhado para descobrir a verdade sobre o incidente de Kera há 50 anos, sendo um dos seus principais pesquisadores. Porém, segundo Namiki, desde 2014 não tem sido mais possível entrevistar todos os 9 membros envolvidos no incidente de Kera. Isso porque a maioria se recusa a ser entrevistada. Namiki ainda conseguiu entrevistar Hiroshi Mori, que desempenhou um papel central no incidente de Kera. Acompanhado dos ufólogos Kazuo, Hayashi e Mulder Ryoma, chefe da filial de Koshi da JSPS, Namiki visitou a loja de yakitori que ele dirigia. Hiroshi concordou em ser entrevistado para a edição de abril de 2014 da revista Mu. Naquela época, 42 anos já haviam se passado desde o incidente, e Hiroshi, que tinha 14 anos na época, já tinha mais de 50. Hayashi pegou a réplica do OVNI de Kera de seu estojo e mostrou a ele, e Hiroshi olhou para ela com nostalgia. Hiroshi confirmou tudo o que já havia contado 1 milhão de vezes e acrescentou, abre aspas, eu estava no ensino médio na época, mas o incidente foi definitivamente verdade. De qualquer forma, se você me perguntar sobre isso, não posso dizer mais do que disse antes. Se você me perguntar agora, não posso dizer exatamente o que aconteceu, mas tenho certeza que tudo aquilo realmente aconteceu. Fecha aspas. Embora as evidências físicas, como a do cinzeiro de ferro fundido, da teoria da brincadeira tivessem já sido reveladas e as contestações céticas aumentado, as alegações de Hiroshi permaneceram as mesmas e consistentes com as da época em que era menino. O caso do pequeno disco de Kera remete a outros casos em que OVNIs de pequeno porte foram vistos, e como o de Kera, até capturados por um tempo. Um aspecto comum em todos esses casos é que esses OVNIs sempre conseguem desaparecer de alguma forma, não se deixando capturar e examinar de forma definitiva. Entre os principais estão o caso da esfera dos Bets e o caso Kakonde, os quais também já abordei aqui no YouTube, que você pode conferir na íntegra em meu Patreon. Torne-se meu patrono e tenha acesso a esta matéria completa e a dezenas de outras exclusivas. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro, ative as notificações e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais!